Boa noite! Mais uma live passando na telinha de vocês. Se acheguem! Feliz Ano Novo! 2020 chegou! Boa noite, Dai! Se acheguem! Sejam bem-vindos! Estou aqui hoje para falar de parcerias nada recomendadas com TDAH. Um tema interessantíssimo e problemático. Vou esperar o pessoal chegar. Oi, Carol, seja bem-vinda. Oi, Gi, saudades! Feliz Ano Novo para todo mundo! 2020, incrível para todos nós, um ano de muitas realizações. Se acheguem! Muito bem, vou abaixar o som aqui para já começar. Feliz Ano Novo, Gê! Deixa eu abaixar aqui. Eu só vou desligar esse computador que tá aqui do meu lado, que ele parece uma nave. Não é um computador, é uma nave. Fica fazendo barulho. Boa noite a todos! Quintou! Feliz Ano Novo mais uma vez para os que chegaram agora. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que 2020 seja um ano incrível, repleto de realizações. E que a gente consiga alcançar tudo aquilo que a gente deseja, certo? Que a gente tenha força para ir atrás, né? Chega de desculpas. Muito bem, eu vou falar hoje sobre TDAH e parcerias não recomendadas. O que significa parcerias não recomendadas? Na psiquiatria, na medicina, existe um termo que se chama comorbidade. São as doenças associadas a uma doença base. Então, existe uma doença base e pode existir algumas doenças associadas a essa doença base. E na medicina, chama-se de comorbidades, certo? Então, hoje eu vou falar sobre as comorbidades associadas ao TDAH. Se você tiver alguma dúvida, se você quiser fazer alguma pergunta, tem uma caixinha aqui embaixo, uma cartinha com um ponto de interrogação. Clica nessa caixinha, faça a sua pergunta aqui no final e eu vou responder, certo? Vou começar aqui e vou mandando aí perguntas, dúvidas, enfim, sugestões, críticas, estamos abertos a tudo. Eu vou começar falando sobre TDAH e ansiedade generalizada. Primeiro que, né, o TDAH por si só já é um transtorno bastante problemático, né, e com tratamento complexo, com tratamento difícil. Eu venho fazendo lives e vídeos falando do TDAH e parece que quanto mais eu gravo, quanto mais eu falo sobre, mais assunto tem, de tão complexo que é o tema. E falar de TDAH e comorbidade, existe uma infinidade de comorbidades relacionadas ao TDAH, existem uma infinidade de parcerias não recomendadas ao TDAH, e muitas vezes o TDAH ele não vem sozinho, às vezes ele vem em duplas, em trios e às vezes vem até em bando. Várias parcerias, né? Várias parcerias não recomendadas. Uma delas é a ansiedade generalizada. O que é a ansiedade generalizada? Muito se fala de ansiedade e o Brasil é o país com o maior índice de transtornos de ansiedade do mundo. Entre eles, ansiedade generalizada, fobias, síndrome do pânico, enfim. Muitos transtornos de ansiedade são encontrados, né, no mundo. E no Brasil nós temos o maior índice de transtornos de ansiedade do mundo. Infelizmente somos os campeões nesse sentido.
E a ansiedade generalizada é uma ansiedade que está dentre os transtornos de ansiedade. E é uma ansiedade que, como o próprio nome diz, ela é geral. É uma pessoa que antecipa os problemas. A ansiedade está sempre relacionada ao futuro. Ninguém tem ansiedade por alguma coisa que já aconteceu. As pessoas têm ansiedade de algo que ainda não aconteceu. E por que isso acontece nas pessoas que têm transtorno de déficit de atenção com hiperatividade? Porque uma pessoa que tem TDAH é uma pessoa que naturalmente ela é mais esquecida, ela é desatenta, então é uma pessoa que perde muitas coisas, que perde o celular, que perde a chave, que perde o horário, que perde a data de aniversário das pessoas, que perde o material escolar, que perde, enfim, é uma pessoa que naturalmente mais desatenta. Então, para ela se organizar, ela acaba virando uma pessoa mais ansiosa, porque se ela fica ansiosa, se ela fica preocupada, tentando antecipar um problema, ela acaba evitando um certo transtorno. Então, se eu fico o tempo todo, vou dar um exemplo, se eu tenho TDAH e eu já perdi 3 vezes o meu celular, eu vou desenvolver uma ansiedade, uma preocupação excessiva para eu não perder o meu celular de novo. Então, eu fico muito preocupada, muito ansiosa para não perder o celular. Então eu verifico o meu celular o tempo todo. Ai, será que eu perdi meu celular? Será que meu celular tá aqui na bolsa? Ai, será que tá aqui no meu bolso? Ai, meu Deus, eu não sei. Às vezes o celular tá na mão e você tá procurando o celular. Então, uma pessoa que tem TDAH, ela é mais propensa a desenvolver a ansiedade generalizada para se estruturar, para tentar se organizar. Mas aí você pode me perguntar, mas Paula, então é bom, né? Porque uma pessoa que perde tudo acaba pela ansiedade se organizando melhor, significa que, que coisa boa. Tá bom, não tá? Não. Se você tá com sede de água, e você vai beber água do mar, é bom beber água do mar para matar a sede? Não. Você vai ter 2 problemas. A sede e você vai desidratar, porque a água do mar desidrata. Então, uma pessoa que tem TDAH e desenvolve ansiedade generalizada, ela pode até se estruturar melhor, mas ela tem 2 problemas para cuidar: o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade e a ansiedade generalizada. Então, não é recomendado, é uma parceria que não é recomendada. Uma outra parceria que também existe, que também está dentro os transtornos de ansiedade, é o transtorno de pânico. O que é o transtorno de pânico? O transtorno de pânico é caracterizado por ataques de pânico. Então, é uma ansiedade aguda. O ataque de pânico é uma ansiedade excessiva, intensa, aguda. Então, ela não é permanente. A pessoa não fica o dia inteiro com aquele ataque de pânico. Geralmente um ataque de pânico dura em torno de 20, 30 minutos. Então é uma ansiedade aguda que envolve uma sensação de morte, taquicardia, desespero, sudorese, enfim, uma sensação de que você está perdendo o controle. A pessoa que tem um ataque de pânico tem a sensação de que está morrendo, de que está tendo um piripaque, de que está tendo um infarto, enfim. É uma pessoa que está perdendo o controle das suas sensações. Por que um TDAH pode desenvolver um transtorno de pânico? Porque TDAH, como eu já venho falando aí há semanas, é um transtorno com uma grande carga genética. Existe uma grande carga genética e hereditária do TDAH. E o transtorno de pânico também. Então, se uma pessoa já tem o TDAH e tem predisposição a ter o transtorno de pânico, isso significa que ela não tem apenas uma porta aberta para isso acontecer, ela tem uma porta escancarada para que isso aconteça. Então, são 2 fatores de risco, certo?
E existe uma característica muito importante no TDAH que, quando utilizada para o bem, maravilhoso, a pessoa voa abaixo. Mas quando não é bem canalizado e acaba sendo utilizado para um lado negativo, isso acaba sendo muito ruim, que é a capacidade de hiperfocar. Os TDAHs, as pessoas que possuem TDAH, têm a capacidade de hiperfocar. Então, quando a pessoa tem tesão em fazer alguma coisa, ela consegue manter o foco e ela consegue se manter ali com total atenção e todas as suas capacidades potencializadas por muito tempo, porque ela hiperfoca. Agora, uma pessoa que tem TDAH, que tem um transtorno de pânico e que tem um ataque de pânico, que é essa crise aguda e intensa, o que ela vai fazer? Ela vai hiperfocar nos sintomas. Então, ela vai focalizar 100% na taquicardia, na sudorese, no desespero, na perda de controle. Então, o TDAH, quando tem um ataque de pânico, ele tem muito pior. E dura muito mais tempo porque ele tem essa capacidade de hiperfocar. Então, é muito pior. É uma parceria também nada recomendada. Zero recomendada. Pessoal que tá chegando, boa noite. Feliz ano novo. Estou aqui para falar de TDAH e parcerias nada recomendadas. São as comorbidades, os transtornos associados ao transtorno base, que é o TDAH. Então, imaginem o TDAH como um transtorno base e as parcerias nada recomendadas são doenças que se associam ao TDAH. Fiquem à vontade, tá? Se quiserem fazer perguntas, tem a caixinha aqui embaixo com um pontinho de interrogação para vocês fazerem as perguntas. Seguimos. Outra coisa aqui que eu separei pra vocês, outra parceria não recomendada é TDAH e fobia social. Não é muito difícil de imaginar por que uma pessoa que tem TDAH desenvolve fobia social. Isso acontece porque o TDAH, principalmente quando criança, né, é inconveniente, interrompe a conversa, se mete onde não foi chamado. Então ele vai ouvir muitas críticas. Para quieto! Você não para de falar. Meu Deus do céu, como você é chato! E isso acaba interferindo negativamente na relação que a pessoa desenvolve com as pessoas. Então é uma criança que vai crescer achando que ela incomoda. É uma criança que vai crescer achando que tudo que ela faz é errado, que é melhor ficar quieto. Então, acaba desenvolvendo a fobia social, o que é fobia social? É o medo de se expor para as pessoas. Então, eu tenho um medo muito grande de me relacionar com as pessoas, de me expor, porque eu cresci ouvindo que eu sou inconveniente, que eu me meto onde eu não fui chamada, que eu sou chata, que eu sou sem noção, que eu sou desatenta, que eu sou agitada. Então, pra não incomodar, o que eu faço? Eu fico no meu canto, eu fico na minha bolha, eu não me envolvo com as pessoas. Então, existe também essa parceria que é nada recomendada entre TDAH e fobia social. Uma outra parceria nada recomendada que eu separei aqui. Sim. Depressão. TDAH e com depressão. Existem algumas coisas importantes associadas a essa parceria. Primeiro que as alterações cerebrais encontradas num cérebro de uma pessoa que tem TDAH são parecidas com as alterações cerebrais encontradas num cérebro de uma pessoa que tem a depressão. Então, elas compartilham, esses dois transtornos, TDAH e depressão, compartilham das mesmas alterações, né? De algumas alterações cerebrais. Tanto que algumas medicações utilizadas para depressão também são utilizadas para TDAH.
porque os sintomas são parecidos e eles acabam tendo o mesmo efeito, tá? Eu já atendi pacientes que não têm TDAH, mas que tomam remédios, a mesma medicação, né, utilizada no TDAH, mas para a depressão, e funciona muito bem. Então, porque existem essas alterações que são semelhantes. Além disso, existe algo que também diz respeito ao curso, né, do transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, que eu já falei aqui, inclusive, que é a criança que tem TDAH, ela tende a ter uma autoestima fragilizada. Por que ela tende a ter uma autoestima fragilizada? Porque ela ouve muitas críticas. Porque as pessoas acabam fragilizando muito a autoestima dessa criança. Porque a nossa autoestima é construída a partir das nossas relações. O outro confirma a ideia que eu tenho de mim mesma. Ninguém nasce com uma autoestima lá em cima. A gente desenvolve a autoestima dia a dia, todos os dias, para toda a vida. Então, a criança que tem TDAH, ela tende a ter uma autoestima fragilizada e ela tende a desenvolver muitas crenças negativas ao seu respeito. Crenças negativas como: eu não sou capaz, eu sou burro, eu sou feio, eu não consigo, eu não sei fazer nada direito, eu incomodo as pessoas, eu não tenho amigos, enfim, dentre tantas outras crenças. Uma criança que cresce com muitas crenças negativas vai ser um adolescente com muitas crenças negativas, com autoestima fragilizada, vai ser um adulto com muitas crenças negativas, com autoestima fragilizada e com um fator de risco muito importante para o desenvolvimento do transtorno depressivo, né? Um transtorno de humor, nesse caso, a depressão. Então, é muitíssimo importante a gente olhar com muito cuidado para essas parcerias que podem estar associadas ao TDAH. TDAH muitas vezes não vem sozinho. E mesmo quando vem sozinho, a chance de uma criança desenvolver um outro transtorno ao longo da vida é muito grande. Então, é muito importante olhar com cuidado para as crianças que têm características de TDAH, tá? Que tem o trio que mora nas mentes inquietas: desatenção, hiperatividade e impulsividade. E aí, por último, eu quero falar de uma parceria que para mim é a mais perigosa, problemática e comum, que é TDAH e o uso abusivo de drogas. É muito comum, muito mais do que nós gostaríamos. É muito comum a presença da dependência química em pessoas que têm TDAH. Por que que isso acontece? Quais são as características principais de um TDAH? Impulsividade, hiperatividade e desatenção. Essas três características, quando combinadas ao uso de drogas, são péssimas combinações. É uma parceria nada recomendada, nada recomendada. Porque existem pessoas que usam drogas de uma forma ok, conseguem ter um mínimo controle ali. Uma pessoa que tem TDAH dificilmente vai ter o controle do uso abusivo de drogas. Ela vai abusar. Então, e por que que isso acontece? Primeiro que essas características de desatenção, hiperatividade e impulsividade na adolescência, todo mundo possui, né? A adolescência é um período que por si só já é bastante problemático. Os adolescentes gostam de romper as barreiras, de testar os limites. Isso faz parte da adolescência. Agora, quando a gente tá falando de um adolescente que tem a impulsividade exagerada,
Estamos falando de um adolescente que pode enfrentar problemas. Porque quando ele está numa situação vulnerável, numa situação de risco, ele não vai pensar. Ele vai primeiro agir e depois ele vai ver a cagada que ele fez. Dificilmente um adolescente que tem TDAH vai pensar antes de agir. Porque essa capacidade que está no nosso cérebro está pouco desenvolvida nos adolescentes e nos adolescentes com TDAH está menos desenvolvido ainda. Então, é um adolescente que numa situação de risco, numa situação de vulnerabilidade, provavelmente vai fazer cagada se ele não for bem cuidado, se ele não for bem direcionado. E o que acontece? Quando o adolescente usa a droga, e eu tô falando droga, pode ser álcool, maconha, cocaína, bala, doce, MD, enfim, todas as drogas aí que nem eu sei, existem tantas, mas enfim. O adolescente que experimenta a droga, o adolescente com TDAH, ele vai perceber uma organização nos sintomas. Nós, seres humanos, nós buscamos o equilíbrio sempre, independente se tem TDAH ou não. Nós sempre estaremos em busca do equilíbrio, em busca do nosso crescimento enquanto ser humano. Às vezes, a gente escolhe caminhos inadequados, caminhos alternativos e ruins, tá? Sem saber. Essa é uma capacidade do ser humano de sempre ir em busca da autorregulação. Só que às vezes a gente escolhe caminhos errados. Então, a gente está sempre procurando o quê? Estrutura. A gente está sempre procurando organização. Se eu tô triste, eu vou estar sempre procurando uma maneira de ficar melhor, de ficar menos triste. O TDAH, o cérebro do TDAH, ele é todo bagunçado. Ele é a 1000 por hora. É uma Ferrari dentro de uma cidade. Não pode acelerar, não pode usar toda a potência. Então, pessoas com TDAH, elas estarão sempre procurando se estruturar. Mas nem sempre elas estarão escolhendo os melhores caminhos. E quando ela usa a droga, principalmente drogas estimulantes, como por exemplo a cocaína, ela vai perceber um efeito que aparentemente é bom, porque ela vai conseguir focar os pensamentos. É como se os pensamentos fossem cada um para sua caixa. Os pensamentos se organizam, a desatenção melhora, então você consegue focar melhor. E aí dá a falsa sensação de que a droga é bom, porque eu penso melhor quando eu uso droga. Eu sou uma pessoa mais organizada quando eu uso droga. Olha que problema. Volto a usar o exemplo. Quando você tá com sede, você bebe água doce ou você vai beber água do mar? Você vai beber água doce, porque a água do mar não mata a sede. A água do mar desidrata. Então, um TDAH que vai usar drogas para se estruturar, ele não tá se curando, ele tá adoecendo. Mas ele tem a sensação de organização, ele tem a sensação de estrutura, ele tem a sensação de que ele tá melhor, mas é uma falsa sensação. No fim das contas, ele tem 2 problemas, o TDAH e o uso abusivo de drogas. Então, é algo extremamente problemático. A gente não apaga fogo com gasolina, a gente apaga fogo, chama o bombeiro, apaga fogo de outras maneiras. Então é muito, muito importante. E essa última parceria, que não é nada recomendada mesmo, que é o TDAH e o uso abusivo de drogas, essa última parceria eu considero um problema social, ético, que todos nós, independente se a gente tem ou não TDAH, todos nós deveríamos estar envolvidos nessa questão. Porque existem muitas pessoas que são dependentes de drogas, de álcool, porque tem TDAH. E se a gente pensar que se essa pessoa fosse tratada adequadamente pelo transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, ela não seria um dependente químico.
Olha que problema, olha que absurdo. Então nós temos muitas pessoas, eu tô falando de muitas pessoas, que usam e abusam de substâncias ilícitas porque são TDAHs não tratados. Então, não tratar um TDAH é muito problemático e envolve muitas questões. Então, aqui hoje eu trouxe algumas parcerias. Primeira delas, ansiedade generalizada, que é também uma forma inadequada da pessoa que tem TDAH se estruturar, se organizar. Ela acha que se ela desenvolver uma ansiedade e a todo tempo ela ficar num estado de alerta, ela vai perder menos coisas, ela vai esquecer menos compromissos, ela vai levar menos bronca. Mas a verdade é que isso não vai acontecer. Ela vai ter dois problemas, o TDAH e a ansiedade generalizada. Falei de TDAH e transtorno de pânico. E a capacidade que os TDAHs têm de hiperfocar, o que acaba sendo um problema no transtorno de pânico. Porque o TDAH, quando ele hiperfoca no problema e tá tendo um ataque de pânico, ele vai hiperfocar nos sintomas. Então é um ataque que vai durar muito mais e vai ser muito mais intenso. Falei aqui de TDAH e fobia social. O que significa? É uma criança que cresce ouvindo que ela é inadequada, que ela é inconveniente. Então ela acaba tendo medo das pessoas. Medo de se relacionar com as pessoas pelo medo da crítica, pelo medo, enfim, de ser colocada para baixo, de ser diminuída. Então é uma pessoa que não vai, ela vai evitar o contato social por conta da crítica. Falei aqui do TDAH associado à depressão, que por dois motivos. Primeiro deles, porque existem alterações cerebrais muito semelhantes. E porque também acaba criando muitas crenças negativas, autoestima fragilizada. Então, muitos fatores de risco que podem fazer desencadear a depressão. E por último, e para mim muito importante, falei aqui sobre TDAH e o uso abusivo de drogas, né? Que para mim é uma questão assim social que todo mundo deveria estar envolvido, que é o TDAH que utiliza a droga para se automedicar. Ele não faz isso de propósito, ele faz isso porque um dia ele experimentou, ele viu que deu certo e que o efeito foi legal e que ele tá pensando e agindo melhor depois do uso da droga, e aí ele vai lá e começa a usar com muita frequência e acaba sendo muito problemático, certo? Então eu falei de 5 parcerias nada recomendadas, mas assim, existem muitas parcerias nada recomendadas ao TDAH, muitas. Eu poderia ficar aqui 2 horas falando, mas eu trouxe 5. E nem é porque são as principais, mas é porque são importantes, tá? Tem uma pergunta aqui e eu vou ver qual é. Meu Deus! Caiu meu telefone. Ai, meu Deus, desculpa. Ansiedade tem cura? Não quero mais tomar remédio. Beijos, maravilhosa. Maravilhosa é você, Ná. Tem cura. Sim, ansiedade tem cura. Na verdade, quando a gente fala de ansiedade, não tô falando da ansiedade. A ansiedade, de uma forma muito simples, ela faz parte do processo de ser humano. Todo mundo é ansioso em algum grau, em algum nível. É esperado que o seu organismo reaja de uma forma ansiosa em alguns momentos. Agora, o transtorno de ansiedade é uma ansiedade exagerada. Tem cura? Tem cura. Tenho certeza que você já está fazendo o tratamento. Medicamentoso, quando necessário, e o principal é psicoterapia. Você precisa entender melhor de onde vem essa ansiedade e desenvolver ferramentas, recursos para lidar com ela. Ai, tinha mais uma pergunta aqui, deixa eu ver. Então, fobia social é essa questão do medo das pessoas, né?
do medo de se relacionar com as pessoas. Então é uma pessoa que evita o contato social de todas as formas, de todas as maneiras, porque tem medo da crítica, enfim. Existem vários motivos pelos quais as pessoas acabam desenvolvendo a fobia social. Mais alguma pergunta sobre parcerias nada recomendadas ao TDAH? Deixa eu ver se tem alguma aqui, porque eu não vi. Bom, acho que aqui não tem nenhuma pergunta. Bora lá, alguém quer fazer alguma pergunta? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Alguma pergunta? Bom, não vou ficar de enrolação. Gente, eu quero dar um recado. Aliás, 2. Primeiro, eu tô começando as lives 9 horas em ponto. E eu não fico voltando no tema, que é pra treinar mesmo as pessoas que se interessam pelo tema a entrarem 9 horas. Porque senão fica muito vai e volta. Então, 9 horas eu entro, espero um pouquinho as pessoas entrarem e já começo a falar sobre o tema, certo? Porque eu quero treinar vocês que têm interesse a estarem junto comigo aqui às 9 horas. A partir de semana que vem, as lives acontecerão toda terça-feira às 9 da noite. Eu mudei os dias dessa semana e na semana passada por conta do Natal e do Réveillon. Porém, a partir de semana que vem, estarei firme e forte, terça-feira, 9 da noite, certo? Conto com vocês, espero vocês. E o segundo recado que eu quero dar pra vocês é: se você quer receber um e-book gratuito que fala um pouquinho sobre o TDAH, que tem dicas para pais, dicas para professores e tem um teste com levantamento de sintomas, me manda um direct que eu vou te mandar o link com o e-book, certo? Acho que é isso. Muitíssimo obrigada. Boa noite. Feliz ano novo de novo pra todo mundo. Terça-feira tem mais, 9 da noite, tá bom? Beijo!